Vamos nesta manhã meditar na palavra do Senhor. Logo em seguida, a irmã estará louvando novamente e engrandecendo o nome de Cristo. Eu quero nesta manhã compartilhar com você que me ouve no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, fale com a tua igreja, com esta pessoa que neste momento está te ouvindo, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, no teu santo e bendito nome. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que me ouve nesta manhã, no primeiro versículo do texto que acabamos de ler, a Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias foi um grande conquistador, usado pelo Senhor para trazer novamente a glória para a nação de Israel. Uzias, ele era um grande construtor, edificou cidades, edificou grandes projetos em um período em que estava estabelecido sobre o reino de Israel. Este foi um dos reis que mais reinaram, diferentemente dos demais anteriores, e depois do reinado do rei Davi, que foi segundo o coração de Deus. Nós iremos encontrar este rei sendo aquele que vai vencer os filisteus, os inimigos de Israel, aqueles que oprimiam a pessoa da nação, a nação forte, a nação eleita, a nação que Deus fez fluir do meio de outras nações para ser a nação que manifestaria a glória do teu Filho Jesus Cristo em um futuro onde a redenção seria necessário e o sacrifício indispensável para a concretização desse momento tão especial. Uzias, então, agora está no auge do seu reinado. Uzias recebeu para si agora toda a glória das conquistas que ele havia estabelecido. Só que chegou um momento em que Uzias se achou no direito de entrar no templo do Senhor e acender incenso em adoração ao nome do Deus vivo. E diante desta atitude reprovada diante do Senhor, Uzias vai se indignar
E quem se indignará juntamente com Uzias? Mas para o lado do Senhor serão os sacerdotes. Mais de 80 sacerdotes vai se opor à atitude desse rei, dizendo que Deus havia, aqui conjecturando, dado a ele para reinar, mas não para sacrificar ou acender um incenso de adoração no templo ao Senhor. Uzias ficou indignado, só que ele esqueceu que tinha um Deus que também ficou irado pela sua atitude. Se Uzias chateou-se com os sacerdotes por impedi-lo de tomar uma atitude contra a lei do Senhor, Deus também não se agradou da atitude de Uzias. No mesmo momento, Uzias é tomado de uma lepra. A lepra aparece na sua testa e Uzias agora não pode mais estar dentro do palácio. Uzias não pode estar mais no esplendor de suas conquistas, à frente de uma nação forte. Uzias não pode mais estar estabelecido no seu trono assentado, e ele é levado para o leprosário. Ao ser levado para o leprosário, Uzias vai ficar até o dia da sua morte. Uzias agora vai terminar os seus dias como desobediente e leproso, distante de tudo aquilo que ele conquistou em nome do Senhor. Aleluia! Então o texto diz que os dias de Uzias irão terminar. E a Bíblia nos revela no versículo de número 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. É bem verdade agora que tiraremos algumas lições importantes sobre a pessoa de Uzias. Nós precisamos entender que nós, como cristãos, estamos na dependência de Deus. Nós, como cristãos, estamos diante da vontade diretiva de Deus, senão entraremos pela via da vontade permissiva. Então Isaías era escriba quando Uzias reinava sobre Israel. Então Isaías agora vai ver o Senhor. Por quê? Porque Uzias não está mais vivo. Quem sabe aqui nos dá a entender o texto que Isaías tinha confiança por ter sangue real, por ser escriba e primo do rei Uzias. Ele estava totalmente em uma zona de conforto, assim como este rei, e não conseguia ver a Deus. Só que Deus não quer que você fique sem enxergá-lo. Então ele vai trabalhar para que você possa ver a sua glória. Uzias vai morrer e Isaías vai ver a Deus. Aleluia. Eu quero tirar a primeira lição desse versículo. Enquanto a nossa visão estiver sobre homens, a nossa vitória será difícil de ser enxergada e alcançada. Enquanto a nossa visão estiver no Uzias, trazendo para o contexto espiritual, vai ser difícil Deus se revelar com a sua glória esplendora, que faz toda e qualquer situação adversa se tornar positiva para louvor do teu nome santo. Aleluia. Então, no ano em que morreu o rei Uzias, então agora Uzias está morto e Deus vai aparecer. Preste bem atenção que Deus só aparece quando Uzias vai morrer a Isaías. Sabe por quê? Porque Deus não obriga ninguém a olhar para ele. Deus não obriga ninguém a confiar nele. Deus não obriga ninguém a enxergar a sua misericórdia e não o sacrifício. Deus quer se revelar para você nesta manhã, mas você precisa entender que a sua visão não pode estar em homens, mas tem que estar no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que te chamou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, o rei Uzias agora está morto,
E começa então o relacionamento entre o homem, um profeta, um escriba que vai se tornar profeta, com a glória esplendora de um Deus soberano. Deus quer se manifestar, mas Uzias muitas das vezes na minha e na sua vida ainda está vivo. E a gente olha para a conquista, olhamos para o defeito daquele que está à frente de alguma coisa, que está sobre uma jurisdição em que você precisa reter a obediência e de igual forma praticá-la segundo a palavra. Tem muita gente olhando para homens e não servindo a Deus. Tem muita gente que diz: eu não vou para a igreja, porque parece que aquela igreja, o pessoal é todo fria, parece que aquela igreja não é mais a mesma coisa, eu não consigo acreditar as palavras sobre aquela pessoa, é melhor eu estar em casa do que estar na igreja. Engano do inimigo sobre a sua vida. Você não pode olhar para homens, você tem que olhar para Deus, porque quando você vê a Deus, você verá não só a pessoa divina e grandiosa, mas verá os milagres dele sobre a sua vida. Aleluia. É interessante notar que a visão da atualidade é uma visão no rei Uzias, porque quando nós olhamos para o rei Uzias, não há possibilidade de enxergarmos um Deus glorioso que pode curar as enfermidades. Quando nós estamos olhando para Uzias, parece que as portas nunca se abrem. Enquanto nós estamos olhando para Uzias, parece que as coisas estão dando tudo errado, e nós enfraquecemos a nossa fé, e nós entendemos que o veículo para receber da parte de Deus é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos nesta manhã deixar Uzias sepultado para começar a ver a glória de Deus sobre a nossa vida. Você quer ver Deus fluir na tua vida? Deixa Uzias morrer. Uzias viveu o tempo dele, mas deixa o Espírito de Deus tomar a tua vida e comece a confiar, porque quem olha para Uzias consegue entender que a enfermidade faz parte dele e que ele vai morrer com isso. Não, quem olha para Cristo, quem olha para Deus, quem olha para a glória de Deus, consegue enxergar que a qualquer momento, no tempo de Deus, tudo se resolverá segundo a vontade do Eterno. Aleluia. No ano em que morreu o rei Uzias, é interessante notar que o versículo, a parte A, diz no ano em que morreu. A Bíblia não está dizendo no dia em que morreu o rei Uzias. É interessante notar que o profeta não recebeu esta visão no dia em que Uzias morreu. Isto dá a entender que Deus deu um período de tempo para se manifestar a vida de Isaías. Isto é, eu acredito que no luto da família, na dificuldade em que ele estava enfrentando, quem sabe a enfermidade que ele carregava, a depressão, o câncer, quem sabe aquela doença incurável pelos homens, havia dificultado a visão em Deus. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, eu consigo aprender outra coisa nesse versículo, é que Deus tem o tempo certo e a hora certa de se revelar na minha e na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome dele. Há um tempo em que Deus há de se revelar para nós. Quando Uzias morrer, Deus vai se manifestar, mas não é no seu tempo, é no tempo de Deus, porque a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, e não no dia. A gente tem um mal muito grande de não saber esperar o tempo de Deus. Nós temos um mal muito grande, é que nós queremos o aqui e o agora, mas Deus está dizendo, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de Deus te fazer sorrir, mas terá tempo que você vai ter que chorar. Mas depois a pessoa divina, na qual é simbolizada, é apresentada, é oferecida como Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é consolador. Aleluia. Há um tempo determinado para a sua vida.
Há um tempo de Deus curar, há um tempo de Deus salvar, há um tempo de Deus realizar coisas extraordinárias através de você, porque tudo no tempo de Deus acontece para a glória e louvor do nome dele, e você consegue ter algo fixo e alicerçado na pessoa dele. Aleluia. Então Uzias morre e Isaías vai ver a glória de Deus. Aleluia. É importante notarmos, é importante atentarmos para a glória de Deus. Maldito o homem que confia no homem, mas aquele que confia no Senhor será como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Quem sabe parece que está tudo normal, parece que as coisas não vai nem para frente nem para trás, mas vai chegar um momento que Deus vai falar: olha, Uzias morreu, eu quero me revelar a você, e você precisa estar, aleluia, à disposição da visão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 2 diz: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Aleluia. É interessante notar no texto, no versículo de número 2, do capítulo de número 6, que os serafins, na posição geográfica da visão de Isaías, eles estão acima do trono de Deus. Eles estão voando acima do trono de Deus. E nós entendemos pela hierarquia angelical que os querubins são mais poderosos que os serafins. Eles são mais eficazes, eles estão sobre pedras preciosas, pedras afogueadas, eles estão pisando sobre essas pedras em que Deus estabeleceu no seu reino eterno no céu. Aleluia. Mas quem aparece no versículo de número 2 são os serafins acima dele. Aleluia. E eu aprendo outra lição no versículo de número 2, que eles estavam acima de Deus. Não tinha eles a mesma autoridade que um querubim, mas eles estavam acima de Deus porque eles sabiam cultuar a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o seu rosto. Isto quer dizer, eles não olhavam para a glória de Deus. O homem não pode olhar a Deus e permanecer vivo para contar a história, até porque essa matéria corruptível não pode ver a glória de um Deus santo e soberano. Mas nós vamos entender que os anjos podem olhar para Deus, mas os serafins escolheram esconder a sua face diante de Deus. Aleluia. E eu começo a aprender aqui que eles vão usar uma terça parte daquilo que eles possuem para reverenciar a Deus. Aleluia. Sabe o que estava faltando no reinado de Uzias? Era reverência. Sabe o que estava faltando no reinado de Uzias? Era entender que Deus é santo, Deus é puro, Deus é limpo, Deus ele é soberano e não aceita o Senhor dividir a sua glória, ou muito menos a desobediência fluir sobre aqueles a qual ele instituiu para exercer algo que ele estabeleceu na terra. Aleluia. Eles usavam 2 asas para cobrir o rosto, mostrando reverência. Aleluia. O que nós precisamos entender é que não é de qualquer maneira que devemos nos apresentar diante de Deus. Nós precisamos apresentar diante dele em espírito e em verdade. É cobrindo o nosso rosto, reconhecendo a nossa natureza e sabendo que só ele, pela sua misericórdia, pode me dar e me fazer estar aonde eu estou, fazer e realizar o que realizo, porque não faço nada senão pela vontade desse Deus soberano e eterno. Aleluia. Você está vivo pela vontade, pela misericórdia do Senhor. Você suportou mais um dia de dificuldade, não é porque você é forte em ti mesmo, é porque Deus tem te fortalecido para passar por esse problema. Deus está com você sim. Você precisa olhar para Ele e aprender a chegar a Ele com os anjos. Aleluia.
A Bíblia diz agora que com 2 asas eles vão cobrir os seus pés, sinal de obediência, coisa que não aconteceu no reinado de Uzias. Eles sabiam, eles estavam acima do trono, primeiro, porque eles cobriam os seus rostos, sinal de reverência. Eles cobriam os seus pés, sinal de obediência à voz do Senhor, aleluia. O que falta na minha e na sua vida muitas das vezes é obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta eu estar, não adianta eu realizar, não adianta eu fazer, não adianta eu pregar bem, não adianta eu cantar bem, se eu não obedecer a palavra do Senhor. Não adianta eu estar sobre holofotes, se eu não obedecer a Deus. Deus, Ele quer e requer da sua igreja, de você, obediência, reverência. Sabe por quê? Porque lá na frente, no versículo de número 3, tem glória, tem a unção, tem a presença de Deus manifesta na terra, e de igual forma Ele quer fazer na sua vida, aleluia. E sabe outra coisa que eu aprendo no verso de número 2, versículo de número 2, é que com 2 asas eles voavam. Então eles usavam mais da metade do que eles possuíam, aleluia, para oferecer a Deus a reverência e a obediência. E a Bíblia diz que com 2 eles voavam, aleluia. Isto quer dizer, eles cultuavam apenas com 1/3 parte daquilo que eles possuíam. Eles entregavam tudo e muito mais a Deus. Sabe por quê? Por isso que eles estavam acima, porque eles sabiam como adorar a Deus, eles sabiam como cultuar a Deus, eles sabiam como se achegar a Deus. É isso que precisamos entender: entrega, aleluia. Nós precisamos nos dar mais ao Senhor. Eu oro, ore mais. Eu consagro, consagre mais. Eu jejue mais, porque Deus quer manifestar a sua glória, aleluia. Verso de número 3: e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É interessante que no versículo de número 3, eles vão cultuar a Deus. No capítulo 2, eles cultuam a Deus com 1/3 parte. No versículo 2, perdão, com 1/3 parte apenas, porque as demais estão entregues para a louvor e a glória do Senhor. E o culto deles é apresentado no versículo de número 3, porque eles vão dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Eles reconheciam a santidade de Deus, eles reconheciam a presença magnífica do Senhor, eles entendiam que Deus era santo, por isso eles cobriam o rosto, por isso eles cobriam os pés e cultuavam, aleluia. E eles diziam que o Senhor é santo, aleluia. Sede santo, porque Ele é santo, aleluia. Adore-o, porque Ele é digno de adoração. Esteja diante dEle, fazendo a vontade dEle, porque sem obediência e sem a reverência, nós estaremos igual ao rei Uzias. O que me chama a atenção, no versículo de número 5, diz assim: então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É interessante notar que quando Deus chega, quando Deus se manifesta, quando Deus está diante do ministério de uma pessoa, nós conseguimos entender e reconhecer que nós somos pecadores. Nós somos pessoas que não temos autoridade para resolver os nossos problemas. E nós começamos a ver que Deus, pela sua santidade, Ele consegue transferir esta santidade àquele que reconhece quem Ele é e sabe reverenciar e obedecer e o adorar, aleluia. De repente, Isaías vai experimentar agora o perdão de Deus.
Os serafins não tinham autoridade como os querubins de pisar nas pedras afogueadas, mas eles tinham autoridade para arrancar do trono de Deus uma brasa, para purificar, aleluia, aquele que precisa ser usado nas mãos do Senhor, aleluia. Nós precisamos entender que é desta maneira que nós vamos vencer. A nossa boca precisa proferir palavras de bênção. A nossa boca precisa proferir palavras que vão edificar. Não aceite na tua vida a derrota. Não aceite na tua família a derrota. Quando você deixa os dias de lado e começa a olhar para Deus, você começa a ver a glória de Deus fluir sobre a tua vida. Aleluia. É interessante que Isaías vai experimentar algo que só é possível depois da manifestação do Filho de Deus. Ele vai experimentar o perdão de suas iniquidades, coisa que no tempo da lei era só encoberto pelo sacrifício de animais, mas Deus deu a ele o privilégio de ser perdoado os seus pecados, aleluia. Eu quero dizer para você nesta manhã, nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos reconhecer a Deus como sendo aquele que pode resolver em todas as circunstâncias aquilo que necessitamos. Deus quer te usar nesta terra. Deus quer fazer de você a voz profética dele nesta geração. Deus quer usar a tua casa, a tua família como um canal de bênção. Deus está dizendo nesta manhã e fazendo uma pergunta: quem há de ir por nós? Quem nós enviaremos? Você precisa olhar para a glória de Deus, porque Ele quer te enviar às nações. Ele quer te enviar para fazer a sua obra na terra, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, nesta manhã eu te peço, visite agora esta vida, Senhor, que precisa ver a tua glória. Visite agora, Senhor, esta vida que precisa contemplar os teus milagres, Senhor. Visite agora, Senhor, e deixa os dias morrer, e que o Senhor apareça na minha e na vida deste que nos ouve nesta manhã, aleluia. A brasa vai ser tocada, a iniquidade vai ser tirada, e Deus quer usar você nesta terra. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir mais um louvor com a irmã Irismar, e logo em seguida um momento missionário. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Enxerguei sua dor, vi o quanto se humilhou, sei que a marca ficou. Ei, eu sou teu remidor, do tempo eu sou o Senhor. Levanta, a resposta chegou. Desertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado.
Aleluia. Não olhe para o passado. Jesus está à sua frente, olhe para o futuro. Desertos não duram para sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. E Ele está dizendo: eis que eu faço coisa nova, te dou um rumo novo, te ensino a lutar. Estou removendo esse fardo. Prossiga para o alvo e não olhes para trás. Nunca mais, nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Nunca mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus jamais há de te desamparar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao momento missionário. Aleluia. Vamos usar o mesmo texto, somente um versículo do texto a qual ministramos, para falar um pouco sobre missões. O versículo de número 8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aleluia. É interessante notar que desde os tempos antigos há um projeto de redenção que foi estabelecido através da promessa que Deus fez a Abraão na constituição de uma nação onde viria o Salvador Jesus Cristo. É interessante notar também que havia uma promessa ainda no período da queda da humanidade. E depois desse momento, e depois desta queda, Deus necessitou então trazer novamente, aleluia, a sua criação aos seus braços. E Ele não decidiu fazer isto sozinho. E isso que me chama a atenção em Deus. Deus decidiu repartir esta autoridade, esta glória pelo Espírito Santo sobre a minha e a sua vida.
E nós vamos entender e aprender com Isaías é que nós precisamos ser boca de Deus nessa terra. Nós precisamos ser a voz profética do Senhor nesses últimos dias. E Deus tem contado com missionários que estão no campo, pregando o Evangelho, com vírus, sem vírus, com guerra, sem guerra, com problemas ou sem problemas. Eles estão lá, pregando o Evangelho. Por quê? Porque há muitos que estão perdidos, perdidos no sentido sem direção, perdidos no sentido sem visão do reino de Deus. E o reino de Deus, ele está à disposição para alcançar a todos. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas pela dureza do coração do homem, algumas pessoas irão se perder. Mas Deus envia pessoas para avisá-las de que existe um lugar melhor, existe um céu de glória. O problema é que nós pensamos só nesta vida e esquecemos de que existe a eternidade. Então Deus levanta missionários para pregar o seu evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho da paz, o evangelho da santificação, o evangelho que sara as feridas. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E é por isso que ele conta com a sua pessoa para fazer a obra missionária. Ah, mas eu não posso ir. Aleluia. Então ore. Entregue uma vida de devoção a Deus e apresente aquele que está no campo fazendo a obra missionária. Ah, eu quero orar, mas eu também posso contribuir com a obra missionária. Missões também se faz contribuindo. Por tudo o dinheiro responde. O missionário precisa comer, o missionário precisa vestir, o missionário precisa ajudar aqueles que estão lá, às vezes sem ter a condição de dar condições à sua família, a família que eles constituíram, e de acordo com os problemas da localidade, não tem uma condição, não tem uma viabilidade, não tem acesso a recursos para manter a sua família protegida. Você que é pai, você que é mãe, você sabe a dor no coração de não ter o que oferecer para o seu filho. O missionário, ele sabe, muitas das vezes leva a sua família toda para o campo missionário e chega lá, vive na dependência da fé em Deus e na sua fé em acreditar neste trabalho extraordinário que as pessoas realizam em nome do Senhor. Então eu quero te dizer nesta manhã, faça parte desta obra missionária, faça parte desse momento em que Deus está perguntando: quem há de ir por nós? Quem eu enviarei? Faça como Isaías, experimente ver a glória de Deus, experimente ser tocado por uma brasa tirada do altar de Deus, experimente ser o instrumento na mão de Deus nessa terra, porque o Espírito Santo que estava sobre a vida de Isaías está sobre a tua vida aí. O Espírito Santo que estava abraçando o profeta naquele momento para dar a ele autoridade para falar contra todas as iniquidades, contra as ações dos homens, para que houvesse arrependimento, é o mesmo que está sobre a tua vida, que está dentro de você, morando dentro de você. Então seja um missionário, pregue o evangelho em tempo, em fora de tempo, porque breve o Senhor vai voltar para levar a sua igreja, e você precisa fazer parte daqueles que pregaram o evangelho, para que não haja a desculpa naquele dia de dizer: eu não ouvi, aleluia. Mas Deus nesta manhã está dizendo: quem eu vou enviar é você. Nós vamos estar orando pelos missionários neste momento e por sua vida, porque hoje tem um missionário, 130 missionários no campo. A igreja evangélica de Porto Velho, Assembleia de Deus, tem 130 missionários no campo, e eu acredito pela fé que você possa ser o próximo a estar sobre esta obra grandiosa e maravilhosa, que é falar do amor de Deus,
e ver vidas se rendendo aos pés do eterno e soberano Cristo. Aleluia. Deus eterno e soberano, nesta manhã nós queremos te louvar e engrandecer, Senhor, porque fazer o ID, Senhor, é algo difícil, muitas das vezes, deixar o conforto, deixar a nossa casa, os nossos projetos, os nossos sonhos, para viver os teus sonhos, Senhor, os teus projetos. Que nesse momento haja no coração desta pessoa que me ouve nesta manhã, o desejo de ser um missionário, o desejo de contribuir com a obra missionária, seja em oração, ou seja em recurso financeiro. Nós cremos, Senhor, que grande será o alcance para aquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja nas nuvens, o teu Espírito levar uma maioria para encontrar contigo, pela pregação da tua palavra. Abençoe esta vida neste momento, que é um missionário contribuinte. Abençoe aqueles que estão dando, Senhor, a sua vida, o seu tempo, a sua disposição para fazer o ID do Senhor. Aleluia. Abençoe a diretoria da igreja, nosso pastor presidente, pastor Joel Holden. Abençoe ao corpo da mesa diretora, aos supervisores, aos dirigentes de congregações, aos missionários, aos líderes que estão à frente, os secretários de missões que estão ali, Senhor, impulsionando, aleluia, e mostrando a realidade desse trabalho em que o Senhor deixou para os seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe nesta manhã, é o que nós pedimos no teu santo e bendito nome. Vamos ouvir o louvor Fidelidade. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Aleluia, glória a Deus. Estamos chegando a mais um término do devocional da igreja e nós queremos agradecer a você que esteve conosco nesta 1 hora de louvor, adoração e de ministração da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, o teu ministério, a tua casa, os teus projetos, que você possa estar cultuando conosco também nos templos. Nós estamos com as nossas igrejas abertas, né? Se você
pode estar conosco, né? Não deixe de cultuar a Deus juntamente com os seus irmãos e as suas irmãs, em uma só voz e um só louvor, apresentando adoração a Deus, porque é importante estarmos unidos, estarmos dentro, né, da vontade de Deus, e esta união faz com que nós nos tornemos mais fortes. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa mais uma vez, você que compartilhou, você que esteve participando nos comentários. Nós não podemos citar devido ao tempo, mas que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos nesta manhã por mais essa oportunidade, Senhor. Te agradecemos nesta manhã pela tua presença, ó Senhor. Eu acredito que a tua palavra, Senhor, ela chegou aos corações, que os louvores que foram entoados de igual forma, assim, Senhor, surtiram efeito tanto no céu como na terra, Pai. Que o Senhor possa continuar, Senhor, abençoando a essa equipe que está nesta produção, Senhor, nesta filmagem, esta equipe, Senhor, que está se disponibilizando em fazer com que a tua palavra alcance, Senhor, simultaneamente várias vidas em vários lugares ao mesmo tempo. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a tua igreja no nome do Senhor Jesus. Quero agradecer também ao pastor Manelito, co-pastor da igreja, pela confiança de nos estar dando a oportunidade. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos os ouvintes no nome de Jesus. Amém.